Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Eric Canedo, sou psicólogo e seja muito bem-vindo ao meu Tom Favorito, um podcast de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, uma criação, de uma conexão maior consigo mesmo e também com as outras pessoas ao nosso redor. Ultimamente, aqui, a gente está falando um pouquinho a respeito das nossas emoções, especificamente, as 5 emoções básicas. Tanto no nosso último episódio, que foi o episódio da tristeza e da alegria, no episódio de hoje nós vamos estar falando sobre o nojo e o medo, e no último episódio desses 3, a gente vai estar falando sobre a raiva. Então, um episódio específico para a raiva em si, tá bom? Eu dividi o episódio das 5 emoções básicas em 3, tá, gente? Para que possa ter maior tempo para cada uma delas, sem contar para que o episódio não fique tão extenso, né? Porque para quem me conhece, eu sou um ser humaninho extremamente tagarela, eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de me expressar, e aqui, dentro de um podcast, isso se torna muito mais favorável, né? Para que eu possa expor para vocês o, o meu conhecimento como psicólogo, bem como eu posso fazer pontuações um pouco mais livre em relação ao tempo mesmo, para que eu possa estar falando, tá bom? Então vamos lá, tá, gente? Ao contrário do último episódio, que eu fiz minha introdução às 5 emoções básicas, falei da animação do Divertidamente, hoje eu quero começar já falando mesmo, tá? Em cima da emoção em si, em cima do nojo, e depois falando do medo, tá bom? Mas, só recapitulando um pouquinho para quem não assistiu o episódio, eu super recomendo, tá, gente? Já tá assistindo ele completinho. Mas, basicamente, a tristeza. A tristeza é uma emoção desconfortável de ser sentida, mas que às vezes a gente precisa sentir para poder reconhecer o que tem de valioso na nossa vida, o que a gente preza, o que a gente zela. Ela nos dá a motivação para poder fazer as mudanças necessárias para alcançarmos os nossos objetivos, para a gente rever os nossos caminhos, as nossas escolhas, para que a gente possa, de fato, construir uma vida que valha a pena ser vivida, né? Bem como a alegria, apesar de ser uma emoção deliciosa, gostosa, ela é uma emoção que muitas vezes a gente ignora, muitas vezes a gente não tira o melhor proveito dos momentos que a gente tem que podem ser alegres, tudo porque talvez a gente está buscando e perdendo tanto tempo lutando contra a tristeza que a gente não sobra tempo pra gente de fato desfrutar dos momentos que possam ser bons e por aí vai, né? E também, gente, a alegria, apesar de ser uma emoção deliciosa, gostosíssima de ser sentida, também é uma emoção que pode trazer prejuízos quando, a gente não presta atenção no nosso impulso de ação, que é a expansão. A gente não começa a avaliar os nossos comportamentos e começamos a ter atitudes impulsivas devido à alegria, tá certo? Então, é um resuminho do que foi discutido no episódio anterior, mas caso você queira, conhecer ele, ver ele com mais profundidade, super recomendo que você vá lá e assista o episódio anterior realmente, tá bom? Se você chegou por aqui de paraquedas, não tem problema tu assistir esse vídeo, tá? Assistir e ouvir esse podcast. Tu pode ficar aqui, tá? Assistir ele completinho e depois ir no anterior e por aí vai, tá bom? Mas bora lá. Vou deixar aqui em cima, igual eu fiz no episódio anterior, o nomezinho da emoção e às vezes um resuminho do que eu tô falando, tá bom? Então vamos para o nojo, o nojinho. Perdão, gente. O nojo, ele é uma emoção que às vezes também é um tanto quanto ignorada, né? É uma emoção que as pessoas às vezes não associam como um sentimento. Às vezes a gente pode falar, eu estou com nojo, mas a gente não associa esse nojo como se fosse uma emoção, e ele é uma emoção básica, ou seja, uma emoção primária. E o que que é isso? Também dá origem a outras emoções que possamos sentir, como a repugnância, como aquele asco que a gente toma, aquele ranço que a gente toma também, até às vezes de uma pessoa ou outra, tudo isso vem do nojo.
O nojo, ele tem um papel muito importante na nossa vida, apesar de ser desconfortável de ser sentido também, porque ele faz com que a gente se afaste daquilo que é tóxico, daquilo que pode ser nocivo pra gente, né? Que pode nos intoxicar, que pode trazer mal-estar, que não é algo que vai nos fazer tão bem assim. E não é à toa que, por um exemplo, eu posso sentir nojo de alguma coisa no meu próprio corpo, né? Por exemplo, um tempo de calor, né? Que a gente sente aquele odorzinho subindo. Credo. É justamente isso aqui que o nojo ele faz, né? Traz aquele impulso de ação de se retrair, de se afastar, né? Uma repugnância para aquilo, é para poder te proteger. Então, ele vai ser importante para você manter realmente um hábito de saúde física, de higiene física adequada realmente, né? Ele vai fazer com que você olhe bem os produtos que você vai consumir, né? Caso você veja uma coisa diferente naquele produto, por exemplo, aquele bolô, né, num pão, você provavelmente não vai comer aquele pão, porque vai te dar um nojinho, que vai fazer com que você afaste-se daquilo que te pode trazer um mal-estar, né, trazer bactérias, vírus para dentro do teu organismo, né, fazer com que você se proteja daquilo que pode intoxicar você também. Bem como comportamentos de outras pessoas que para você fica até com um certo nojinho, né? Um nojo do comportamento do outro, porque não dá para mim, sabe? Aquelas pessoas estão fazendo alguma coisa que não me agrada, que eu não compactuo. Ai, me dá um nojo daquela situação, então eu estou me afastando desse tipo de relação, desse tipo de conexão na minha vida, né? O nojo, obviamente, ele tem essa característica que é crucial, que é te proteger daquilo que é tóxico, daquilo que é nocivo para você. Porém, ele também pode estar desadaptativo? Pode sim. Ele pode estar disfuncional? Pode sim. Vou citar um exemplo que é sinistro, mas acontece muitas vezes. Eu vou citar esse exemplo buscando um personagem que está dentro do meu livro pessoal, né? Meu livro mesmo lá, que é o meu mentiroso favorito. Que ainda não tá publicado, ainda tem que terminar esse livro, tá, gente? Mas ele tá dentro do e-book de emoções que eu vou liberar pra vocês no finalzinho de outubro, comecinho de novembro, tá bom? Que é o André. Já falei sobre o André no primeiro episódio dentro do podcast, tá? Quando eu começo a falar ali sobre o... Quando a emoção fala, a gente não cala. O André, ele tem 26 anos, ele tem transtorno de personalidade borderline. E o André, ele já viveu, né, e vive uma série de relacionamentos frustrados. O André, ele se apega muito facilmente a pessoas que são emocionalmente indisponíveis. Quando a pessoa não tem disponibilidade para o André, parece que rola uma química muito forte com que faz com que o André esteja 100% entregue para aquela relação. É como se ele se linkasse justamente naquela pessoa que não pode trazer estabilidade para ele. Isso é parte do esquema de abandono, né? A gente tem estilos de enfrentamento na nossa vida. Eu posso aceitar que meu esquema é real. Se eu aceito que eu vou ser abandonado, eu vou escolher pessoas que são potenciais para poder me trazer esse abandono. Da mesma forma, se eu acredito que eu não mereço ser amado, eu não mereço ter as minhas necessidades emocionais atendidas, a tendência é de olhar justamente para as pessoas que não vão me atender as necessidades e me conectar com elas, né? E era o que o André fazia com frequência. E justamente as pessoas que talvez seriam mais estáveis na vida do André, as pessoas que poderiam trazer realmente uma oferta maior daquilo que ele necessitava, que era estabilidade, que era segurança, que era afeto, que era carinho, que era respeito, que era admiração, entre tantas outras coisas que são valiosas, ele sentia nojo. Ele ficava com nojo de demonstrações de afeto. Ele ficava com nojo de pessoas que falavam, eu te amo, sabe? Ele ficava com nojo de ter demonstrações emocionais na direção dele.
E era irônico, porque era o que ele mais queria, né? Mas é como se ele sempre considerasse. O que vinha no pensamento dele, que fazia com que aquele nojo era justificável, né? Era que, ai meu Deus, essa pessoa é muito emocionada. Ai meu Deus, eu não tô necessitado disso. Meu Deus, a pessoa é muito carente. Então tudo isso parecia que era tóxico pra ele, parecia que era nocivo pra ele. E ironicamente era tudo que ele mais queria, mas talvez não daquelas pessoas, talvez não batia a química, sabe? E isso, gente, a gente vai entender um pouco mais quando eu falar aqui pra vocês de esquemas, né? Esquemas que tem muitos, né? Nós temos o esquema de abandono, privação emocional, isolamento social, temos o de defectividade, temos o de padrões inflexíveis, temos de dependência e incompetência, autocontrole e indisciplina insuficientes, o de fracasso, temos o de inibição emocional, né, entre tantos outros. Então são muitos esquemas. Mas em específico, o nojo ele pode aparecer com frequência ali dentro do esqueminha de privação emocional, porque a pessoa já se foi tão privada emocionalmente que quando ela se depara com uma oferta tão generosa de amor para ela, ela se assusta. E no que ela se assusta, ela se sente enojada. Ela se sente com nojo mesmo especificamente, né? Então vamos lá. O nojo, ele pode sim aparecer como uma forma de nos proteger, mas ao mesmo tempo, ele pode aparecer em circunstâncias que não necessariamente ele precisaria estar aparecendo, né? E é isso que às vezes a gente tem que prestar atenção, né? É se o nojo ele não está afastando a gente de possibilidades de ter as nossas necessidades emocionais atendidas. E eu vou fazer um episódio especificamente com correlacionando, né, as emoções com as nossas necessidades emocionais para ajudar vocês também, tá bom? Mas é importante ter esse automonitoramento em relação ao que me desperta nojo, o que me desperta um asco, o que eu tenho repugnância, o que eu deixo de lado, né? O que eu não quero olhar, o que me desperta aquele irque, né? Que pode não estar funcional. Pode ser que não está sendo adaptativo, pode ser que está me fazendo me afastar de atender as minhas necessidades emocionais, de atender aquilo que é importante para mim, tá certo? Então, é isso, gente. E o impulso de ação do nojo foi aquilo que eu fiz, né? Quando eu tava falando de, às vezes, subir um cheirinho que vai fazer você correr logo pra passar um desodorante, pra tomar um banho, né? Pra se cuidar mesmo, até da sua aparência mesmo. É justamente isso. É você tem aquele irque e um afastamento, né? Você se puxa praticamente aquele distanciamento do tipo, ai, não quero, né? Então é basicamente esse o impulso de ação do nojo, tá bom? Então faça o automonitoramento agora que você já tem o conhecimento dessas 3 emoções básicas, né? Que foi a alegria, a tristeza e agora o nojo. Faça o automonitoramento, faça um mapinha de todas as sensações dessas 5 emoções básicas. Faz o automonitoramento do que você foi sentindo ao longo da sua semana. E vai marcando um xizinho, sabe? Vai marcando o que você sentiu, o porquê que você sentiu isso, o que estava passando pela tua cabeça, para ver se a tua emoção tá acompanhando o teu raciocínio, para ver também, né, se ela tá adaptativa ou mal adaptativa. E isso eu torno a frisar, porque eu já falei outras vezes, as nossas emoções, elas não são questionáveis. A gente não vai indagar a nossa emoção. A gente sente o que sente, só por o nosso sentimento existir, ele já é válido. Só que o pensamento que acompanha ele pode sim ser distorcido. E quanto mais a gente acreditar que o nosso pensamento é verdadeiro, maior pode ser a nossa emoção desconfortável. Porque, poxa, vamos pensar ali no André. Será que a oferta de amor de uma outra pessoa seria tão ruim assim para ele? Será que se ele não desse uma chance, talvez não seria muito bom? E se mesmo com o sentimento de nojo, ele desse um pouquinho de abertura para poder ver se poderia fluir um relacionamento com uma pessoa que de fato estava demonstrando que se importava com ele, em vez de ser aquelas pessoas que sempre estavam emocionalmente indisponíveis, tá bom? Então, vamos lá, gente. Por favor, deixem aqui, tá? Embaixo na caixinha
Se você tá me assistindo pelo Spotify, deixa aqui na caixinha de perguntas o que você tá achando do episódio. E se você estiver me assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar o like e também de se inscrever e deixar nos comentários também o que você tá achando do episódio em si, tá bom? E bora lá agora para o medo, né? O medo, às vezes, pode gerar medo. Eu posso sentir medo de ter medo, de tão desconfortável que é esse bendito sentimento. E o medo, ele tem um impulso de ação, que é o quê? Me preparar. O meu corpo, ele vai se preparar para poder lutar, correr, né, fugir, ou então me paralisar, me congelar. É... Vamos lá, vamos explicar aqui o medo. Vamos supor que você está andando e você se depara com uma ameaça no meio do teu caminho. O que que vai disparar logo? O teu coração vai disparar, a tua barriga vai revirar, ou então o teu intestino em si ele também vai revirar, a tua bexiga, né? Você vai ficar com muita vontade de fazer xixi. Algumas pessoas, infelizmente, chegam também a fazer xixi na roupa, sabe? O suor pode escorrer, né? É o teu corpo preparando você para te facilitar no processo de lutar contra aquele perigo, né? Eu vou literalmente cair no soco com perigo, talvez, né? Vamos supor que é um assaltante, né? É arriscado, tá, gente? Revidar assaltante, pelo amor de Deus. É, Ou você pode fugir, né? Correr, sair correndo. Ou tu pode simplesmente paralisar, congelar frente àquele perigo. Então você ficar realmente como se estivesse pedrificado, né? Isso. Pedrificado. E o medo é uma emoção extremamente desconfortável, sim. E não é à toa que tem gente que tem medo de ter medo. E tudo tá meio que relacionado, né? Quais são as emoções que vêm do medo? Vem o pânico, então lembra do transtorno de pânico, né? Ele vem do medo. A pessoa às vezes sente um medo, sente uma ansiedade, que é outro sentimento que provém do medo, né? No pânico vem a ansiedade. Por quê? Porque existem pensamentos negativos a respeito da segurança. É como se tivesse assim, eu tenho medo de ter medo, porque vai que ninguém vai estar aqui para poder me ajudar. Eu tenho medo de ter pânico, justamente pelo fato, porque vai que eu comece a passar mal e aí vai demorar, vai acontecer uma catástrofe. E se acontecer uma catástrofe, realmente não vai ter meio de transporte para me levar para o hospital. Eu não estou no hospital, não tem hospital por perto, não estou perto da minha casa, meu Deus. Então a mente começa a formar um bololô que vai o quê? Aumentando todo o fisiológico da pessoa. Então a pessoa ela vai começando a se preparar, a mente começa a avaliar que a situação é uma ameaça tão gigante que tá colocando a vida dela e a sobrevivência dela em risco. E se tá colocando a sobrevivência dela em risco porque tem uma ameaça, aí o corpo vai se preparar para lutar contra essa ameaça. E é por isso que os sintomas físicos começam a aparecer. Aí então é a pessoa que não consegue respirar direito, tá muito ofegante. Aí a avaliação da mente já começa. Meu Deus, eu tô ofegante, então eu tô passando mal, eu tô tendo um ataque cardíaco, meu coração tá disparado. E começa, entendeu? Aí começa a hiperventilar, começa todo o processo do pânico. Então, olha só como é que o sentimento de medo, o medo de ter medo, o desconforto do medo é tão alto que ele pode levar a várias outras coisas. Ele pode levar a vários sintomas. Os próprios sintomas que o medo dispara dentro do nosso corpo pode fazer com que a gente fique com medo dos próprios sintomas e automaticamente isso vai me fazer gerar outras consequências e outras avaliações, avaliação após avaliação, avaliação após sentimento, um novo sentimento após aquele mesmo sentimento e por aí vai. E lembrando que como a ansiedade ela também se origina do medo, vamos pensar que o medo ele se refere a uma ameaça que está na minha frente. A ansiedade é uma espécie de medo, preocupação a uma ameaça que está lá no futuro. E o pânico é praticamente um medo de ter medo, tá? Basicamente. E se a gente sabe que a ansiedade também vem do medo,
Eu posso sentir ansiedade porque eu tenho medo de gaguejar na frente de todo mundo e automaticamente eu ser ridicularizado. Eu posso ter medo de apresentar na frente de todo mundo e um branco acontecer na minha cabeça. Entendeu? Então, a própria sensação do medo, ou como é que eu avalio a situação, se eu interpreto que tem uma ameaça que vai acontecer, pode fazer com que a minha intensidade, o meu corpo já vai se preparar de uma forma tão drástica para lutar contra aquela ameaça, que eu vou fazer o quê? E pode ser que eu realmente eu hiperventile na frente de todo mundo e automaticamente por eu avaliar novamente que, ai meu Deus, eu tô hipervigilante, então tá todo mundo prestando atenção em mim. Meu Deus do céu. Aí rola o branco na mente. E aquilo que eu tive medo, de fato, concretizou. E automaticamente, as próximas vezes, eu vou ficar com mais e mais medo. Então, por isso que é muito importante a gente começar a prestar atenção nos pensamentos que acompanham as nossas emoções. Para que assim a gente possa fazer uma correção dos nossos pensamentos, né? Porque qual é o problema de você hiperventilar na frente de todo mundo e até falar, gente, eu estou hiperventilando, eu tô suando aqui, tá? Eu tô um pouquinho aflito, a gente tá fazendo essa apresentação aqui para vocês, mas é isso, tá? Eu vou dar continuidade aqui, perdão, né, por isso. Tá tudo bem, gente, né? De você assumir que você talvez esteja com uma ansiedade, com receio, com medo. Porque o medo também pode estar falando dos valores que tu tem, né? Um medo de decepcionar as pessoas, de ser mal interpretado pelas pessoas, um medo de N coisas, né? E o medo é uma das sensações que você pode sentir medo de tanta coisa. A gente pode sentir medo até de coisas boas. Medo do novo, né? Medo do inesperado, medo das incertezas, né? Justamente, às vezes por não haver o controle da situação, né? Que até um problema da ansiedade é isso. Normalmente a ansiedade, ela se dá muito porque a gente não tem o controle das coisas, a gente não tem o controle do futuro, né? Então, o medo também tá relacionado, né? As emoções, elas se relacionam muito com as outras. Por isso que eu tô resolvendo trazer, né, as emoções básicas, em vez de falar sobre as outras emoções em si. Porque das básicas, a gente já começa a perceber todas as outras emoções, né? A gente já começa a entender todas as outras, porque elas se originam dessas, né? E o medo é assim, gente, o impulso de ação dele é te preparar para poder, né, lutar, fugir ou se congelar frente àquele perigo que está acontecendo, né? É para você ou cair fora, sei lá, você tá com medo agora, porque você vai apresentar um trabalho na frente de muitas pessoas, então é você sair correndo, entendeu? Ou é então você de qualquer forma, enfrentar aquele medo, né? Enfrentar aquela situação que está sendo ameaçadora para você. Acaba sendo adaptativo, né, gente? Se você tem que apresentar um trabalho, é necessário que tu enfrente aquele medo mesmo. Vá com medo, né? Vá com medo. Porque se a gente permitir também que o medo segure a gente o tempo todo, a gente não faz nada. A gente não sai do lugar. A gente continua na mesma. A gente continua vivendo uma vida, às vezes, até meio medíocre, né? Porque a gente tá com medo de arriscar, medo de seguir o novo, medo de seguir as possibilidades. E esse é o grande perigo do medo, né? Porque ao mesmo tempo que o medo ele te protege, o medo te enjaula. O medo faz com que você se torne um prisioneiro. O medo faz com que você fique pedrificado na sua vida. Que você viva uma vida sem qualidade, sem coisas novas que poderiam ser sim satisfatórias para você, enriquecer a tua vida, mas o medo é tão grande, mas tão grande, né, de ir para o novo, de enfrentar o novo caminho, e o que sobra é a aceitação da vida ruim que está vivendo, né? Tudo tem prós e contras, né, gente? O pró de você não arriscar é que você pelo menos já tá em algo que você conhece, mesmo que ruim. E o contra é justamente você continuar numa coisa que talvez seja ruim pra você, por medo. Vivendo talvez relacionamentos que sejam tóxicos, abusivos, por medo de sair, né? E tudo isso é importante da gente também começar a avaliar com profundidade, né? Então eu torno a frisar, né, gente? Observe os pensamentos de vocês que acompanham tanto o nojo, quanto o medo, quanto a tristeza e a alegria que a gente também viu nos outros episódios, né? No outro episódio.
Avalie a emoção, né? Observe a emoção de vocês sem julgar. Tenta entender o que que ela tá mostrando pra você. Se eu tô sentindo nojo dessa situação, o que que esse nojo tá querendo me mostrar? É realmente tóxico? É realmente nocivo isso pra mim? Ou é porque eu não estou acostumado com isso, né? Será se é realmente nocivo? Pode ser e pode não ser, tá, gente? Aí é uma avaliação que vocês precisam fazer. E o medo da mesma forma. Será que é preciso eu aceitar esse medo e me congelar na minha vida? Ou será que está na hora de, mesmo com medo, eu me desafiar e seguir adiante? É dar o pontapé, é meter minha cara a tapa, né? São questionamentos que são hiper mega válidos da gente fazer. E observar os nossos comportamentos, né? De acordo aí com os nossos pensamentos e sentimentos. Porque é a partir do comportamento que a gente vai poder ou perpetuar o sentimento que a gente sente, ou então fazer a modificação necessária para não sentir aquele sentimento mais, ou então para, sei lá, seguir caminhos que sejam mais saudáveis pra gente, né? Se eu tô com medo, eu posso prestar atenção no meu comportamento, porque se eu evitar enfrentar aquele medo, se eu enfrentar e evitar aquilo que me deixa ansioso, a tendência é que isso seja uma rota de fuga, mas que lá no futuro, lá na frente, vai me complicar de qualquer jeito. Porque eu tive uma noção que eu não sou capaz de enfrentar aquela situação. Eu tive uma noção que eu não sou capaz de lidar com o meu medo. Que eu não sou capaz de lidar com aquele desafio. Se eu penso dessa forma, a tendência é, da próxima vez que aquele desafio aparecer na minha frente, eu congelar novamente. Eu paralisar. Eu não querer enfrentar. Eu achar que é muito pior do que de fato se é, né? Ou a gente fugir tem um benefício só a curto prazo, porque a longo prazo é um prejuízo muito grande que a gente traz. E por isso que o medo é até interessante, né, gente? Porque o medo, a gente sente medo às vezes de sentir todas as outras emoções. É o medo de sentir tristeza, o medo de sentir ansiedade, medo de sentir pânico, medo de sentir medo de sentir raiva, medo de sentir várias emoções que sejam desconfortáveis. Mas quanto mais é o nosso medo, né? Quanto maior é o nosso medo de sentir todas essas emoções, menos capazes a gente se sente para poder lidar com elas, né? Basicamente. Mas, gente, foi isso. É esse o episódio do podcast Meu Tom Favorito. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, tá, gente, de deixar aqui na caixinha o que vocês acharam. No YouTube, né, aqui embaixo. Vocês também podem deixar, né, nos comentários o que vocês acharam desse episódio. E não se esqueçam de se inscrever, né, aqui no Spotify e também no YouTube. E também de deixar o likezinho, tá bom? Um grande beijo pra vocês, se cuidem, fiquem bem. E é isso.